E aí, galera do oitavo ano? Hoje a gente vai falar sobre a nossa aula 4, Revolução Francesa. Vamos nessa? Bom, como a gente já vem conversando há algumas aulas, né? Esse período que a gente está estudando, no século XVIII, as sociedades da Europa estavam conduzidas por um antigo regime, ou seja, um antigo jeito de organização da sociedade, na qual o rei governava absolutamente sozinho e a sociedade estava dividida entre o clero, que era a galera da igreja, os nobres, que era a galera da grana, e todas as outras pessoas estavam concentradas no terceiro estado, que eram divididos em dois grupos, os camponeses e os burgueses. Os camponeses estavam sofrendo muito na França, porque aconteceu uma seca e a produtividade lá caiu bastante. Os burgueses, que eram aqueles camponeses que passaram a viver de comércio, vender os seus produtos, estavam com muitos problemas, porque os impostos na França estavam cada vez mais altos. Lembrando que o clero e a nobreza não pagavam impostos. Então, no século XVIII, o rei da França, Luís XVI, decidiu convocar a Assembleia dos Estados Gerais, uma assembleia como se fosse uma reunião, né? Para que eles decidissem uma maneira de resolver os problemas da França, principalmente no que diz respeito às dívidas que a França tinha. A Assembleia dos Estados Gerais reunia um representante de cada estado. Portanto, sempre o clero e a nobreza eram privilegiados, porque o terceiro estado era o único que pagava impostos e a solução proposta por eles era aumentar os impostos. Então, o terceiro estado propôs que a votação não fosse por estado, e sim per capita, ou seja, por cabeça. Lembrando que o clero era composto por 280 mil pessoas, os nobres por 840 mil e o terceiro estado tinha 26 milhões. Então, é claro, se a votação pelo aumento ou não dos impostos fosse feita per capita, ou seja, por cabeça, o terceiro estado sempre sairia ganhando. Mas o rei não quis assim. Então o terceiro estado se reuniu em uma das salas do palácio e se autoproclamou em Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, eles estavam reunidos para escrever novas leis, ou seja, uma constituição que ia valer para a França inteira. É claro que o rei não se contentou com isso e organizou uma maneira para acabar com aquilo. A notícia se espalhou por toda a França e no dia 14 de julho de 1789, lembra, século XVIII, aconteceu a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão na qual não tinham criminosos comuns, apenas presos políticos, pessoas que não concordavam com o governo. Até o exército se juntou aos revolucionários e juntos eles conseguiram assumir o governo da França. Escreveram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a primeira declaração dos direitos humanos, dizendo que todas as pessoas eram livres e podiam ter a oportunidade de participar politicamente de tudo. Acabaram com a monarquia passou então a ser constitucional. Acabaram com a monarquia absolutista. Lembrando que a palavra monarquia vem de mono, que significa um. É quando uma pessoa só governa, pode ser um rei ou um imperador. Mas a partir daquele momento, o rei ia governar submetido a uma constituição, ou seja, a leis. Ele não ia mais poder fazer o que ele queria. O problema é que essa nova Constituição, essas novas leis, elas não beneficiavam a todos. Os direitos humanos não eram para todos os humanos, não é? O voto, por exemplo, era censitário. A palavra censitária vem da palavra renda, ou seja, só podia votar aqueles que tinham renda. Então, os mais pobres ficaram de fora, assim como as mulheres, que também não eram consideradas cidadãs. Mas se a gente somasse as mulheres e os pobres, isso era 85% da população da França. Então, será que essa revolução foi boa para todo mundo? É claro que o rei não gostou dessa monarquia constitucional e tentou se juntar com outros reis de outros países contra o seu próprio povo, mas não deu certo e ele acabou fugindo da França. Após essa vitória contra o rei, contra a monarquia, os franceses resolveram então se organizar para escrever novas leis, porque as leis que eles tinham escrito era para uma monarquia constitucional, mas agora não tinha mais rei, então não tinha mais monarquia. Eles elegeram às pressas, então, alguns representantes da sociedade e criaram a Convenção Nacional.
As novas leis estabeleciam o voto universal masculino, ou seja, a partir daquele momento todos os homens podiam votar e não mais apenas os que tivessem renda. E implantaram a república. Lembrando que a palavra república vem da palavra coisa e da palavra pública, que significa aquilo que é de todos, ou seja, numa república todos podem participar. Bom, agora que o clero, os nobres e o rei estavam fora da organização política da França, todo o terceiro estado não era tão amigo assim. Dentro do terceiro estado, a gente tinha vários grupos. Os dois grupos principais eram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram aqueles caras mais conservadores, que representavam os grandes proprietários, os grandes burgueses. Portanto, eram aqueles caras que defendiam o voto censitário, por exemplo. Os jacobinos eram mais progressistas, mais revolucionários. Liderados por um cara chamado Robespierre, eles defendiam uma igualdade para todos e, claro, representavam a parcela mais pobre dos burgueses. Foi nessa época que surgiu esse termo que a gente usa até hoje na política, porque os girondinos se sentavam à direita e os jacobinos se sentavam à esquerda. Portanto, quando há uma discussão política e as pessoas dizem, esse é de direita ou esse é de esquerda, eles estão se referindo a esse período da história, no qual os grandes comerciantes, aqueles caras que eram donos da mão de obra e da matéria-prima, que a gente viu na aula passada, né, em Revolução Industrial, esses caras, esses grandes proprietários, eles se sentavam à direita. E do outro lado, a gente tinha a galera mais pobre, os trabalhadores, os representantes da classe mais trabalhadora, empregados, né, dos operários, eles se sentavam à esquerda. Então, geralmente, os partidos de direita são partidos mais conservadores, que defendem os empresários, e os partidos de direita são os partidos mais progressistas, que defendem os operários e os trabalhadores. Não existe certo ou errado. Se você é empresário, você é de um partido de direita, isso não é errado. E se você é um trabalhador, você defende um partido de esquerda, o que também não é errado. O mais importante é você saber o que significam esses termos antes de sair se enfiando em qualquer discussão. Bom, os jacobinos acabaram assumindo o governo da França nessa época, e como eles eram um pouco mais radicais do que os girondinos, eles acabaram matando o rei, porque ele tinha traído o próprio povo, lembra? Bom, além disso, eles distribuíram todas as terras que pertenciam aos nobres e ao clero, né, e à igreja, além de abolir a escravidão. Criaram também o ensino primário obrigatório e gratuito. Isso é muito importante porque fez com que os mais pobres conseguissem aprender a ler e escrever. Lembra da nossa aula número 1, quando conversamos sobre iluminismo e aprendemos a importância do estudo na nossa vida para não acreditar em tudo que dizem, não é? Outra coisa que eles fizeram também foi tabelar os preços para diminuir a inflação. Isso causou uma certa estabilidade. O problema é que depois todo esse poder subiu a cabeça e começou na França um período conhecido como período do terror, porque todos os opositores aos jacobinos passaram a ser perseguidos e mortos na guilhotina sem nenhum tipo de julgamento. Até o pobre coitado do Marat, que é amigo do Robespierre, que era o líder da França nesse momento, acabou morrendo na guilhotina. Assustados, o próprio povo começou a apoiar os girondinos, que deram um golpe e assumiram o poder, prendendo Robespierre. Criaram então um governo formado por 5 deputados, que ficou conhecido como Diretório. Em oposição ao diretório, a gente tinha os jacobinos, né, que não deixaram de existir, e também os monarquistas, aquelas pessoas que tinham esperança de fazer com que o rei voltasse e a França deixasse de ser uma república, voltando a ser uma monarquia. Bom, com 5 caras governando a França, isso não tinha nenhuma chance de dar certo, não é mesmo? Começaram então várias denúncias de corrupção e o povo passou a buscar uma liderança, porque eram 5 pessoas governando no diretório. Surgiu então um jovem general do exército chamado Napoleão Bonaparte, que se destacava por sua atuação militar. Napoleão Bonaparte conquistou a todos, principalmente a galera do exército, assumiu o poder aclamado pelo povo, dando início ao que a gente chama de a Era Napoleônica. O governo do Napoleão pode ser dividido em 2 partes, o consulado e o império. Ao todo, ele ficou no poder por 15 anos.
Durante o período do consulado, Napoleão manteve a organização da República, ou seja, com a participação de todos. Só que não, né? Ele passou a perseguir seus opositores, também censurou os jornais e passou a fazer propaganda dos seus atos políticos e militares. Até hoje existe na França um grande monumento chamado Arco do Triunfo, que é um arco no qual estão registrados os triunfos, ou seja, as vitórias do Napoleão Bonaparte. Então o povo aclamava o Napoleão e, além disso, ele fez outras coisas muito legais, né? Porque a propaganda dele era verdadeira, né? Ele realmente construiu muitas obras públicas, ele realmente distribuiu terras para as pessoas, criou o Banco da França, o que fez com que a economia ficasse um pouco mais estável e, claro, investiu na indústria. Lembra que na aula passada a gente disse que as primeiras indústrias surgiram na Inglaterra? Então, Napoleão Bonaparte começou a querer que a França fosse o maior país industrial do mundo, competindo com a Inglaterra, e investiu muito nisso. Criou escolas e, claro, criou o Código Napoleônico, que eram leis nas quais todos os privilégios do clero e da nobreza estavam abolidos para sempre. Protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do casamento religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei. Então, é claro, as pessoas amavam Napoleão Bonaparte. E aí começou o período chamado de Império. Ele se autoproclamou o imperador. É isso mesmo, ele se autoproclamou o imperador. E ninguém reclamou não, viu? A galera estava curtindo o governo dele. Vale lembrar que império é um território que tem por objetivo conquistar outros territórios. Então, Napoleão passou a invadir outros países da Europa, anexando esses países ao território francês. E a França realmente se transformou num grande império. O golpe fatal foi quando ele decretou o bloqueio continental, proibindo todos os países da Europa de fazer comércio com a Inglaterra, a fim, claro, de fazer a Inglaterra entrar em falência. Então, quando ele decretou o bloqueio continental, alguns países não tiveram condição de obedecer. Entre eles, Portugal. A gente vai falar bastante sobre isso no próximo bimestre, porque o rei de Portugal ficou entre a cruz e a espada. De um lado, ele tinha o Napoleão Bonaparte pressionando para parar de fazer comércio com a Inglaterra, e de outro lado, ele não podia parar de fazer comércio com a Inglaterra, porque Portugal tinha dívidas com a Inglaterra. Mas isso é assunto para uma próxima aula, depois a gente conversa sobre isso. Hoje a gente tem que falar que um outro país, além de Portugal, que desobedeceu a Napoleão, foi a Rússia, né? Só que aí com a Rússia, Napoleão se deu mal, porque ele decidiu invadir a Rússia, né? Só que o exército da Rússia resistiu. E Napoleão tinha um outro inimigo, que era o inverno. O inverno da Rússia era muito cruel e eles acabaram perdendo a batalha. Foi a primeira batalha que o exército de Napoleão perdeu. A partir daí, outros países da Europa, inclusive a Inglaterra, se juntaram contra os exércitos de Napoleão Bonaparte. E ele acabou sendo vencido de uma vez por todas. Em 1814, Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. E quem assumiu a França foi um rei, o Luís XVIII, irmão daquele rei Luís XVI que tinha sido guilhotinado durante a Revolução. Lembra? Mas Napoleão não desistiu. Em menos de um ano, ele fugiu da sua prisão na ilha de Elba, acompanhado de 800 homens, e desembarcou na França, onde foi recebido como herói. Enquanto se dirigia a Paris com seus soldados, as tropas que o rei da França enviara para prendê-lo uniram-se a ele. O impopular rei Luís XVIII fugiu do país e Napoleão assumiu seu lugar. Porém, dessa vez o governo durou pouco mais de 3 meses, por isso é chamado de Governo dos 100 Dias. Os ingleses se juntaram mais uma vez com outros países e Napoleão foi vencido de uma vez por todas em 1815, no mesmo ano. Depois de vencer Napoleão, os líderes dos países da Europa se reuniram na cidade de Viena, num evento que ficou conhecido como Congresso de Viena. E nesse evento eles assinaram vários documentos e o principal deles fazia com que todos aqueles privilégios que tinham sido abolidos durante a Revolução voltassem. Então foi uma reestruturação aí, ou uma tentativa de reestruturação do antigo regime, que, claro, não deu certo, né, gente? Hoje a França, por exemplo, ela tem presidente, mas a gente vai aprender sobre isso ainda mais para frente. O importante é que a Revolução Francesa fez com que várias coisas mudassem no mundo, até hoje. Por exemplo, os direitos humanos. Por exemplo, a importância da escola pública.
E, claro, não podemos esquecer que o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Talvez essa seja a lição mais importante que os franceses nos deixaram desde aqueles tempos. Bom, na próxima aula tem mais. Eu espero vocês. Até lá!